Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao vídeo inteiramente aqui de revisão de estudo sobre edema corneano, aqui com foco em edema estromal na prática, ou seja, a gente vai entender quais são as nossas armas terapêuticas dependendo de qual é a hipótese causal. A causa desse edema, dependendo do nosso paciente, existem algumas medicações que são mais interessantes dependendo do perfil do paciente, certo? Não tem como a gente fugir, logo para começar a gente precisa revisar quais são os mecanismos responsáveis pelo controle de líquido na córnea. Então precisamos lembrar da mais famosa, da barreira endotelial, que ela é a junção entre as células endoteliais de uma forma com que exista uma barreira que impede o fluxo livre do humor aquoso para dentro da córnea. Existe todo um mecanismo de regulação aí nas células endoteliais. E entrando nessas células, existem duas portas principais de entrada do líquido, como as aquaporinas, que são áreas de controle osmótico passivo, em que existe realmente a passagem do líquido para a área de maior osmolaridade, e as bombas de sódio ATPase. Essas dependem de um mecanismo ativo. Então, são bombas que regulam a hidratação estromal de forma ativa, retirando o fluido da córnea e jogando para a câmara anterior novamente. Além do endotélio, ainda precisamos lembrar que existem vários mecanismos envolvidos nesse controle de líquido corneano, como a integridade epitelial, que sim, ela faz parte desse processo, taxa de evaporação lacrimal, pressão estromal e pio, como a gente sabe, contribui para a hidratação ideal corneana, que é cerca de 80%. Então, esse valor flutua um pouco, tem alguns estudos que dizem que é 78, 79, até 83, mas está nessa faixa dos 80%. A perda do mecanismo regulatório, esse de compensação endotelial, acontece principalmente quando a gente tem as células endoteliais abaixo do número de 700. Então, a partir daí, ela perde o seu próprio controle, todo esse mecanismo regulatório, ele perde efetividade e daí a gente pode ver um edema corneano realmente por falência endotelial, certo? Então, quando a gente fala de edema estromal, existem dois braços de pensamento que a gente pode utilizar, tá? Para a gente iniciar o nosso raciocínio. A hipótese causal ou achando a etiologia através da idade do acometimento. A idade de acometimento é a tabela que a própria Academia Americana traz de sugestão para raciocínio em busca da causa do edema, mas ela tem que estar medular. Por exemplo, a gente pega aqui um glaucoma congênito, lógico que ela vai ser em estágios de vida infantil, então a gente precisa ter isso medular, muito bem caracterizado na nossa cabeça. Quando a gente pega uma toxicidade por amantadina, por clorexidina, óleo de silicone, a gente sabe que é um paciente adulto, um paciente mais velho, um paciente que já usa medicações, que já teve um descolamento de retina, que já teve algum fator aí predisponente, certo? Entrando na hipótese causal, aqui é mais interessante, porque a gente consegue separar também pela Academia Americana, existe essa caracterização aqui em três grupos. Ele pode ser um edema inflamatório, pode ser disfuncional ou por distrofia, e ainda tóxico ou iatrogênico. Quando a gente fala de causa inflamatória, lógico que, por exemplo, se a gente pega uma causa tóxica ou iatrogênica, como uma faco complicada que teve dano endotelial, a gente está falando de uma causa iatrogênica, mas é lógico que existe também um fator inflamatório e existe também disfuncional, porque você está comendo alguma parte das células, vai ter poucas células endoteliais para conseguir se manter. Mas ele te ajuda a guiar o raciocínio. Então, inflamatório, a gente pensa em endotelite, em causas principalmente virais, por exemplo, herpético. Agora, nas distrofias disfuncionais, entra todas as distrofias posteriores, além de pio elevada, por exemplo. E no tóxico e iatrogênico, a amantadina, seiva de plantas, existem vários relatos já na literatura, químicos, trave vítrea, azul de metileno e todas as cirurgias que acabam envolvendo aí, principalmente câmara anterior, mas também às vezes posterior, pode acabar tendo alguma complicação. Agora, a gente também consegue pensar se baseando em três aspectos aqui, como a extensão do edema, a avaliação pupilar e se tem algum achado em câmara anterior. Por quê? Se é localizado, tem alguma coisa nessa região causando a descompensação corneana. Então, por exemplo, onde que poderia acontecer essa forma localizada? Um descolamento de membrana de DCM, trave vítrea, toque cirúrgico ou ceratite herpética também pode ser mais localizado.
Agora, ele também pode ser estromal difusa ou limbo a limbo 360 acometido, tá? Aí, em relação à avaliação pupilar, corectopia também fala mais a favor de uma área mais localizada, talvez uma trave vítrea. A atrofia de íris pode falar pra gente a respeito de causa herpética, por exemplo, mediamidríase, talvez um fator relacionado a pio associado, e ainda a midríase total, como ocorre aqui, por exemplo, que ele mostra aqui para nós nessa tabela, no caso de TAS. Então, a localização do edema, além, lógico, né, do período de vida em que surgiu esse edema, os outros fatores como câmara anterior, se existe alguma alteração de íris, tudo isso vai levar a gente a alguma hipótese diagnóstica. E por que é tão importante a hipótese diagnóstica? Porque ela vai guiar o nosso tratamento. Lógico, frente ao edema, ele nunca vem sozinho, ele é um sinal, né? Ele é um sinal. Se for perda de células endoteliais por exemplo, uma distrofia, não deixa de ser um sinal. É um sinal de que tem alguma desregulação endotelial ali, certo? Então, se tiver fator causal, retire. Ou seja, tem uma trave vítrea, tem uma massa em câmara anterior, retire isso, senão você só vai tapar ali o sol com a peneira. Existe pio elevada? Hipotensores. E aí, qual? A Academia Americana faz essa distinção bem característica aqui, que é, supondo que o olho está inflamado, tem um paciente com um quadro herpético, que tem um olho inflamado, está fazendo uma uveíte, com isso está tendo edema, você vai evitar prostaglandina, tá? Agora, existe um problema de bomba, existe um paciente que tem distrofia de Fuchs e está tendo aí, por um motivo, também uma pio elevada, evita os inibidores de anidrase carbônica, porque a gente sabe que eles pioram a ação das bombas de sódio-ATPase das células endoteliais, certo? Agora, não, minha principal hipótese é inflamatória. Também, lógico que a gente pode ter pio elevada e inflamação no mesmo paciente, mas ele separa dependendo dos pontos que você pode encontrar. Então, existe inflamação? Corticoide. Qual corticoide? Dexametasona ou prednisolona. E ainda, se aqui a gente estiver falando de um edema relacionado a Fuchs, a gente também pode separar, porque a gente sabe que o Fuchs existem várias aí graduações da doença. Então, se é uma doença mais inicial, pouco sintomática, com edema subclínico, setorizado, muitas vezes com as gutatas só centrais, uns 4 milímetros centrais, mas periferia ainda tá boa, você pode sim avaliar a possibilidade de fazer um DCM stripping, ou seja, retirada da DCM do paciente sem colocar um enxerto, sem fazer o transplante, só retirar. Por quê? Porque a gente supõe que as células periféricas conseguem sim migrar e manter esse tecido viável. E ainda os inibidores de ROCK. Aqui entram os inibidores de ROCK, certo? Agora, não, o acometimento está muito extenso, quadro clínico importante, edema difuso, transplante. Aí a gente já sabe que esse paciente com distrofia vai precisar de transplante. E os hipertônicos? Aonde entram os hipertônicos? Que coça a mão para colocar, né? Bom, a função do hipertônico, então, é remover os fluidos da córnea, causando desidratação através do gradiente osmótico ali pela camada epitelial. Ou seja, justamente por ser pelo epitélio, para que isso aconteça, o epitélio tem que estar regular e funcionando corretamente, porque ele tem que atuar como uma membrana semipermeável, facilitando aí a passagem de água e mantendo os eletrólitos dentro da córnea. Então, ele atrai a água das bolhas, reduzindo o edema epitelial e prevenindo hiperidratação estromal. Qual utilizar? Ou NaCl 5% ou dimetil, sendo que tem que lembrar que isso é um tratamento temporário, não adianta você, como se fosse um sintomático mesmo, não adianta você colocar o dimetil e achar que vai resolver o quadro do paciente. Agora, existem estudos até que avaliam os hipertônicos em cada um dos cenários, e eu trouxe aqui para a gente ver que não é bom nem ruim. Existem alguns cenários em que ele é válido utilizar e alguns em que não adianta. Então veja, nos casos de distrofia de Fuchs, não tem benefício em Fuchs inicial, e agora, está bem indicado em Fuchs avançado só enquanto aguarda a conduta definitiva. Agora, estudos em bolhosa. Eles relatam que tem sim melhora até de 90 micra na espessura corneana, porém o efeito é limitado a cerca de 4 semanas, então também não adianta você colocar e achar que ele vai resolver sozinho. A efetividade depende do estágio da doença, ou seja, se estiver muito avançado também não tem benefício. Lembra, precisa de um epitélio viável. Se estiver muito avançado, córnea totalmente desregulada, não adianta você tentar
controlar através do epitélio, sendo que não tem mais célula endotelial, tá? Ou seja, as evidências não levam ao uso rotineiro da medicação, depende muito de caso a caso. Agora, estudos em edema de córnea no pós-operatório de factoemulsificação. Por incrível que pareça, os resultados são até melhores do que bolhosa. Então, eles até dizem que é sim uma possibilidade. Teve uma melhora de acuidade visual até mesmo mais precoce do que quando comparado aos pacientes que tiveram edema no pós-operatório de faco e não utilizaram. Eles têm um estudo que mostra que no pós-operatório com edema sem hipertônico, demorou 7 a 10 dias para recuperação de acuidade visual, com hipertônico a partir de 4 dias. Então, existe sim um benefício nesse pós-operatório. Agora, coloquei aqui como um plus, né, os estudos em ceratite filamentar e erosão recorrente, em que mostram que os resultados em reduzir filamentos e melhorar a adesão epitelial também é bem interessante, porém, é semelhante às outras terapias, não é superior, também não é grande coisa. Então, seria também, principalmente para aliviar sintomas e tentar ali ajudar de alguma forma. Aqui também tem um artigo bem legal que traz esse fluxo aqui de raciocínio, o que pode gerar um edema corneano em uma faco. Então, isso aqui é interessante também para a gente entender que tem vários fatores associados, né? Não apenas o toque, não apenas um endotélio ruim, mas veja que tem as doenças pré-existentes, tem algum trauma no momento da cirurgia, que pode ser até pela própria lente, toxicidade dos materiais que você está utilizando, ainda síndrome de lente intraocular, as condições pós-operatórias e Brown-McLean síndrome também. Então, esses são os braços de pensamento de por que você está tendo um edema corneano no pós-operatório de facoemulsificação. Certo? Então, achei que foi uma ótima revisão, deu para a gente entender melhor o uso das medicações no edema estromal corneano e eu espero vocês numa próxima oportunidade.